Olá, eu sou Elizabeth e essa é a série sobre constelação familiar na prática, para trazer para o seu dia a dia e os exemplos de como a constelação familiar pode te ajudar, né? Essa terapia linda, criada por Bert Hellinger. Então, vamos falar aí, meio que continuando a sequência de pensamento, né, do que a gente vinha falando nos outros dias, para quem está acompanhando. Eu disse que os pais podem dar para os filhos sem limites, né? Falando do equilíbrio de troca, que em todas as relações a gente precisa ter um equilíbrio de troca, mas que de pais para filhos a gente pode receber sem limites, né? E aí eu acabei falando que os filhos precisam honrar, respeitar e amar os pais, né? Pode não amar, mas precisa respeitar e honrar para receber no coração, né? Às vezes o machucado é muito grande, o filho não consegue amar, mas se ele conseguir respeitar e honrar o pai, né? Ou seja, aceitar o pai como ele é, já é um grande passo. Já começa a abrir o fluxo para fazer mudanças na vida da pessoa, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse impedimento, né? De quando o filho tem uma raiva do pai e aí ele não consegue manifestar as coisas na vida. Se o filho tem uma raiva do pai, uma mágoa, um ressentimento, seja lá por que motivo for, ele vai travar o fluxo, né, de vida que vem desse pai para esse filho. Então, quem vai ser prejudicado é o filho, que não vai conseguir manifestar as coisas na vida, né, não vai conseguir crescer, realizar, concretizar, enfim, né. E aí, quando a gente abre a constelação e começa a conversar com o filho não consegue ver que ele está repetindo o que o pai viveu com o próprio pai. Normalmente é assim a realidade, né? E aí o filho pode falar com muita raiva do pai, né? Essa raiva, Bert Hellinger fala que aquilo que a gente aponta o dedo, a gente acaba se tornando aquilo que a gente está julgando e condenando. Então, normalmente, quando o filho está numa negação de que ele está fazendo igual aos pais, ele não consegue ver, e não consegue mesmo, né? É por isso que a constelação é terapêutica, porque a gente mostra, né? Ele vê os bonequinhos fazendo exatamente aquilo que ele está fazendo e não consegue ver. Ele não consegue ver e ele não consegue perceber que ele está fazendo igualzinho, que ele está seguindo os caminhos. Então, eu lembro, por exemplo, de uma constelação onde o filho falava muito mal do pai, né? O pai foi presente na vida desse filho, né? Sustentou financeiramente. Esse filho ainda era meio que sustentado por esse pai quando fez a constelação. O pai foi presente e tudo mais, e o filho não conseguia ver que ele estava fazendo pior com o filho dele do que ele julgava o pai. Ou seja, tudo aquilo que ele estava apontando o dedo, ele estava repetindo para o próprio filho. Então, por exemplo, ele falando que o pai dele era um péssimo pai, que não tinha dado atenção, que não tinha dado carinho, né? O filho cobrando tudo aquilo do pai. E para o filho dele, ele não estava pagando presença, ele não estava presente porque já não morava mais com o filho. Quer dizer, ele estava fazendo pior do que o pai deu para ele. Mas na cegueira dele, né, na condição, quando a pessoa está na condição, ela não consegue ver. E a constelação, ela faz essa cura mágica, porque a pessoa vê. E a hora que a pessoa toma consciência, é um choque, né? A pessoa normalmente chora, se acaba de perceber o movimento que está fazendo, né? É muito interessante de ver. E aí eu lembro que esse filho tinha uma dificuldade imensa de receber o pai no coração, de aceitar, de querer o fluxo de vida que vinha do pai para ele, né? Porque tinha muito ressentimento, muita mágoa. E a forma de flexibilizar foi falar do filho, né? Porque se o pai não recebe, se ele, como pai, não recebe do próprio pai, ele não tem para passar para o próprio filho. Ele vai fazer pior, ele vai repetir e às vezes fazer pior. Então,
com esse ponto de vista, a gente conseguiu ali flexibilizar, fazer alguns movimentos, enfim, aí a gente trabalha na constelação com harmonização. Mas é muito interessante, porque a pessoa não consegue ver que está fazendo pior do que está acusando o outro, né? Presta atenção, você está imitando o teu pai, a tua mãe? Em que sentido você tem ações e atitudes que são iguais àquelas que você aponta o dedo nos seus pais? Percebe se você não está fazendo igual? É para a gente realmente fazer uma análise e se chocar com algumas coisas que a gente pode conseguir ver, né? Conseguir perceber sobre a dinâmica familiar. Bom, é isso, gente. Constelação familiar na prática. Eu sou Elizabeth, sou terapeuta e se você quiser marcar uma constelação, só me chamar no privado, ok? Gratidão, Shalom Lerem.